Bom dia, Guerra, falando pela Forja Criativa. Mais um Altos Papos, estou a caminho do escritório. E olha que interessante, aconteceu uma coisa hoje. Eu marquei uma reunião com uma pessoa há vou chutar aqui umas 4 semanas atrás. E aí eu agendei, é uma pessoa me prospectando. Então, o que acontece? A princípio, quando uma pessoa te prospecta, o interesse é dela. E aí talvez você valorize menos essa prospecção da pessoa do que quando você está prospectando alguém, ou quando é um compromisso mútuo, que duas pessoas falam, vamos fazer isso, aquilo, mas foi um combinado. E aí acho que esses dois fatores, pelo fato de, isso não está no meu radar, a pessoa tem o interesse de conversar comigo, ela vai trazer a pauta, e a outra de ser um compromisso marcado há 4 semanas. E aí eu esqueci o compromisso, estou indo para o escritório. Aí o pessoal do escritório ligou e falou, poxa, a fulana está aqui. Eu falei, que merda, esqueci. Ok, estou indo. O que eu tiro de aprendizado disso? Antes de falar do aprendizado, eu vou falar da fonte do aprendizado. Na verdade, esse fato que eu estou falando, dessa confusão que eu fiz hoje, alerta para um problema, para uma necessidade. E aí, na busca por uma solução, eu falo, ok, isso é muito chato. É chato com a pessoa, é chato comigo. Eu planejei todo dia para acontecer de um jeito, toda a minha agenda. E aí, quando acontece uma coisa que sai do esquema, você precisa improvisar, você vai perder tempo, você vai ceder tempo para uma coisa que não estava no planejamento, e aí significa que você vai ter que rebalancear toda a agenda. E isso é ruim, óbvio, é ruim para todo mundo, é ruim para mim, é ruim para ela, esse inconveniente. E isso desperta uma necessidade, e essa necessidade gera uma busca por solução. Então eu acho que a história que eu vou buscar é onde está a solução. Lá na Universidade de Design Visual, uma determinada vez, uma professora me perguntou sobre quais grids eu estava usando, qual sistema de ordenamento dos elementos eu estava usando para fazer aquele layout, uma página, né? No caso era um cartão de visita. E aí eu não sabia o que era aquilo, eu fui pesquisar o que são grids e descobri que são sistemas de organização de informação no espaço, onde é como se você calculasse dentro da página os espacinhos, as caixinhas para colocar cada coisa, determinar uma lógica de ordenamento entre elas, uma proporção ou uma razão entre os elementos. E aí durante muito tempo eu estudei esses grids para aplicar nos meus trabalhos de design, de comunicação, de publicidade, de design visual, de identidade visual, de papelaria, de design editorial, de livros, revistas, de site. Apliquei muito em site. Só que eu sempre tentei entender o porquê, porque é trabalhoso fazer grid. Mesmo que você aprenda e domine e comece a fazer aquilo com mais facilidade, ainda assim é trabalhoso. E o que acontece quando você usa grid, falando do processo, acontece que você gasta um pouco mais de tempo no início, no planejamento, só que depois que você define as regras do jogo, você ganha muito tempo. Então, o que eu aprendi sobre grid, na verdade, foi um aprendizado sobre planejamento. Planejamento, ele parece que ele fica... Deixa eu ver, eu vou fazer uma adaptação da gíria. Ele fica empatando o jogo, ele fica empatando o início do que é divertido. Você fica, antes, em vez de começar, você tem que parar, entender, definir, traçar um plano, definir diretrizes, objetivos, a melhor maneira de alcançar aquilo. E aí depois que você tem o mínimo de visão, você começa a executar. É um exercício de planejamento. E essa estagnação, essa falta de movimento intenso no início, de movimento externo, de começar a realizar a faseção do trabalho,
gera uma ansiedade. Você fala, porra, a gente tinha que já estar fazendo, tem que estar fazendo, e aí vai vendo o que acontece. Só que quando você começa destrambelhado, sem o mínimo de inteligência, você também tem retrabalho. Você não necessariamente construir, não necessariamente eficiência. Muitas vezes é o contrário. Ineficiência, porque você constrói coisas que não são necessárias, porque você não definiu o que era necessário antes. E o que eu aprendi com grids foi isso. Não é sobre planejar excessivamente, mas também não é sobre agir excessivamente. Você tem que ter um equilíbrio entre visão, inteligência, execução. E esse ciclo vai gerando um loop infinito, onde você não tenta planejar 100% no início, também não tenta só executar 100%, você planeja um pouquinho, age, valida, isso vai gerar um feedback, você replaneja, age um pouquinho, você vai picando isso em vários ciclos. É bem o que rola no Lean Startup, ou na verdade manufatura enxuta, que veio antes, foi o que inspirou essa filosofia, essa mentalidade e esses frameworks de Lean. O que eu aprendi com o Grid foi isso. Planejamento faz você acertar mais rápido, gastar menos recursos e ir mais direto ao ponto. Tanto aumenta a eficiência, que é você gastar menos recursos para trabalhar, quanto eficácia, que é você trabalhar e chegar no resultado certo, com precisão, né? com eficácia. E as duas coisas juntos geram efetividade. Então planejamento gera efetividade e grid gera efetividade. A outra coisa que isso gera, quando você aplica inteligência, consciência, lógicas no processo, quando você está não só fazendo inconscientemente, sem inteligência, mas quando você está de olhos abertos, consciente de todos os fatores, aplicando atentamente os planos ali, recebendo atentamente os feedbacks e sendo responsivo no projeto, respondendo em tempo real aquilo, você economiza recursos. Que eu falei que você no início perde tempo planejando e ganha tempo executando. Essa economia significa que você maximiza recursos quando você aplica inteligência. E no grid é a mesma coisa. Quando você aplica inteligência no design visual, na comunicação, na ocupação do espaço, você ganha tempo e você ganha espaço dentro da página. Muitas vezes você consegue colocar mais informação sem parecer que está mais abarrotado. Por exemplo, a página de uma revista. Isso é um caso para eu contar depois, mas com planejamento, num projeto gráfico, a gente conseguiu na revista Nova Escola, num projeto gráfico lá de 2007, 2008, fazer caber mais texto dentro de uma página. A gente deixou os jornalistas super satisfeitos, porque a gente conseguiu dar mais espaço para eles escreverem, sem parecer que a página estava mais abarrotada. Na verdade, ela pareceu menos abarrotada de informação, ela ficou mais leve, com mais respiro, com mais espaço branco, com mais leiturabilidade, ao mesmo tempo que a gente conseguiu colocar mais coisa dentro. Isso acontece muito em mala. Quando a gente vai viajar, vai sair de viagem e planeja a mala, a gente faz a listinha. Não sei se você faz a listinha, mas eu faço a listinha. Aí eu penso qual mala eu vou levar, como vai ser a logística da viagem, qual mala é melhor levar, quais coisas eu vou precisar primeiro, quais depois, quais eu vou precisar mais, quais eu vou precisar menos. E aí eu ordeno a mala de acordo com essa necessidade. Aí a mala, cabe muita coisa na mala, porque tá tudo organizadinho, as roupas enroladinhas, cada coisa no seu lugar, tudo perfeito. O grid está perfeito, o planejamento está perfeito. Só que na volta da viagem, que o caos vai se instaurando, porque você não está aplicando inteligência na mala mais, você foi para a viagem, ou está se divertindo, ou está trabalhando e está focado em outras coisas, sua inteligência está alocada em outro lugar, e não mais na mala, a mala vai perdendo inteligência. E aí você vai pegando roupa suja, colocando no saco, ela não cabe mais no lugar que ela veio, e aí você vai botando uma coisa na outra, aí você tira as coisas rápido com pressa e devolve com pressa, e aí a mala não fecha. Tem as mesmas coisas, só que no início
a mala tá bem empacotadinha e no final parece que a mala tá abarrotada, você tem que apertar e puxar e abrir o extensor da mala para poder caber e por aí vai. Esse é um exemplo excelente, prático, vivencial sobre o poder do planejamento, do uso da inteligência nas coisas que a gente faz. Planejar significa aplicar inteligência, prever o futuro com inteligência e aplicar essa inteligência no presente. Isso acontece com várias coisas: dinheiro, tempo, espaço em casa, relação com pessoas, relação com clientes, etc. E o que aconteceu, por exemplo, conectando lá com o início do vídeo, é que eu apliquei menos inteligência. Em vez de revisar a minha agenda ontem à noite e já organizar o meu dia para caber mais essa coisa na minha mala, que é o meu dia, meu dia vai ser muito mais bagunçado, vai ser menos maximizado, eu vou conseguir fazer menos coisa, vou ter que me esforçar mais, gastar mais energia, fora o estresse que isso gera. Pô, sacanagem com a pessoa que está esperando, sacanagem comigo que vou ter que rebolar ao longo do dia para fazer caber mais coisa. Falta de planejamento é morte. Não é sobre ficar parado planejando e não agir, também não é sobre agir sem inteligência. Definitivamente inteligência maximiza os recursos. Então, se você está em busca de um objetivo, em alguns vídeos eu já falei sobre isso, definir objetivos é indispensável, senão você não tem uma diferença de potencial entre presente e futuro, e aí você não se move, né? Então é necessário ter uma diferença de potencial entre presente e futuro. Só que depois que você tem essa visão, você precisa organizar todos os recursos ao longo do tempo para conseguir alcançar. E quando você organiza melhor os teus planos, tuas emoções, teus pensamentos, tuas relações, os aspectos diferentes da tua vida, o teu tempo, o teu dinheiro, você tem muito mais chance de alcançar, e você tem muito mais chance de alcançar gastando menos e sobrando, não gastando toda a energia, não esgotando e se estressando. Você tem chance de chegar mais longe, porque vai sobrar energia para dar os próximos passos, né? Obra também é uma analogia boa para fazer isso, mas isso fica para outro vídeo. Eu acabei de chegar para a reunião e eu vou correr lá para atender e conversar. Grande abraço, até mais!